Há um lugar nas profundezas do oceano onde a pressão é 1000 vezes mais forte do que aquela a que estamos acostumados na superfície. Essa força é suficiente para transformar um ser humano desprotegido em pó instantaneamente, ou talvez em lama. De qualquer forma, é por isso que os exploradores precisam de muita preparação e equipamentos para sobreviver em condições tão extremas na Fossa das Marianas. Ela é tão larga quanto 20 National Malls de Washington, D.C. e tem cerca de 1/5 do comprimento do diâmetro da Terra. As pessoas que desceram até o fundo descrevem-no como um lugar frio, silencioso e muito tranquilo. Elas viram um manto brilhante de afloramentos rochosos vermelhos e amarelos, e havia também uma grande variedade de animais únicos, pequenos e translúcidos. No entanto, um mito popular de que mais pessoas foram à Lua do que a esse lugar mais profundo da Terra não é verdadeiro. No total, 24 humanos voaram para a Lua e pelo menos 27 almas corajosas mergulharam até a Fossa das Marianas. A maioria eram exploradores e não cientistas propriamente ditos. Eles vão até lá apenas pela emoção e também para coletar evidências em vídeo de diferentes animais selvagens, formações geológicas e objetos feitos pelo homem. Os seres humanos começaram a viajar pelo espaço e pelas profundezas do oceano mais ou menos na mesma época. A primeira aterrissagem na Lua foi em 1969, e a primeira pessoa a descer até Challenger Deep, a parte mais profunda da Fossa das Marianas, o fez em 1960. Esse local incomum recebeu seu nome em homenagem ao navio britânico HMS Challenger, que localizou pela primeira vez essa enorme queda no fundo do oceano no final do século XIX. Levaria mais 8 décadas até que o primeiro ser humano descesse até lá. Os exploradores não conseguiram fazer isso em um submarino convencional. Foi usado um tipo de submersível chamado batiscafo. O oceanógrafo suíço Auguste Piccard projetou seu próprio submarino, o Trieste, em 1953. 7 anos depois, o submersível conseguiu realizar o impossível. Alcançou uma profundidade de quase 11.000 metros. Mas o que os exploradores viram foi apenas uma fração do tamanho total da fossa. O fato de a Fossa das Marianas ser tão grande é apenas um dos motivos pelos quais ela ainda não foi explorada. A ausência de luz é outro grande problema. A luz do Sol é incapaz de atingir profundidades tão grandes, de modo que toda a fossa, de cima a baixo, fica na escuridão absoluta. Devido a essas condições, o ecossistema é muito diferente do que nas regiões mais rasas do Pacífico, e isso exerce uma pressão imensa sobre a vida selvagem marinha. Sim, o trocadilho é intencional. Outro motivo pelo qual é tão difícil sobreviver lá é a temperatura. A água congela a 0 graus Celsius. No fundo da Fossa das Marianas, o oceano está apenas alguns graus acima de zero. Um dos fatores que não permitiram que essa área se transformasse em um pingente de gelo gigante é o fato de que a água salgada tem um ponto de congelamento ligeiramente mais baixo. O outro motivo é a energia geotérmica que aquece o solo no fundo apenas o suficiente para que ele não congele. É por isso que os submersíveis precisam ter o isolamento adequado para navegar nessas condições gélidas. Quando chegam ao fundo do mar, os pesquisadores descobrem que esse clima desolado e rigoroso é o lar de várias espécies de animais. Já foram encontradas enguias de dente de flecha, peixes caracol e equiuros em várias profundidades. Foram avistados até pepinos do mar translúcidos de aparência estranha e anfípodes semelhantes a camarões. A maior surpresa foram os tapetes microbianos que prosperavam com o metano e o hidrogênio da lama. Entre as espécies, o peixe caracol marianas parece ser um mestre do ambiente, capaz de ir mais longe e mais fundo na trincheira para se alimentar de presas do que seus concorrentes. Apesar de sua aparência aparentemente frágil, o peixe caracol mariana se adaptou para suportar pressões extremas, um superpoder sem o qual ele não conseguiria sobreviver. As formas de vida exóticas que vivem nas profundezas não são de tamanho normal, pois o gigantismo do fundo do mar faz com que eles cresçam significativamente mais do que suas contrapartes em outros ecossistemas. Um exemplo é o verme tubular gigante, que pode ter 2 metros de comprimento. A ciência tem dificuldade em explicar a causa exata dessa forma de gigantismo. As fissuras hidrotermais são apenas uma das possíveis explicações. Todos esses fatores podem ajudar a explicar o enorme intervalo de tempo na pesquisa da Fossa das Marianas. O primeiro mergulho bem-sucedido após a expedição de 1960 ocorreu somente em 2012. Foi quando o famoso diretor de cinema canadense James Cameron mergulhou no submersível Deep Sea Challenger. Como poucos cientistas foram tão fundo antes ou depois de Cameron, não existe um mapa do ponto mais profundo do nosso planeta.
Sabemos muito pouco sobre os oceanos, que cobrem 2/3 da superfície da Terra. Até agora, pesquisadores mapearam apenas 5% deles. A ciência ainda tem muito a descobrir na Fossa das Marianas e em outros lugares pouco explorados do nosso planeta. A floresta amazônica é o melhor exemplo das regiões mais inexploradas do mundo. A lista de motivos pelos quais essa parte da América do Sul é desconhecida começa com sua vida selvagem. Onças pintadas, anacondas, piranhas, jacarés açus e aranhas armadeiras são apenas algumas das criaturas que representam um risco para os pesquisadores. As chuvas incessantes durante todo o ano provocam grandes inundações. Acrescente a tudo isso algumas correntes fluviais traiçoeiras e você poderá ver por que os cientistas mapearam uma porcentagem tão pequena da Amazônia até o momento. Em apenas uma região do Brasil próxima ao Peru, no Vale do Javari, há pelo menos 14 tribos que nunca tiveram contato com o mundo exterior. As autoridades nacionais pretendem manter essa situação. O isolamento desses povos indígenas é a melhor maneira de proteger seu futuro. O mesmo vale para uma ilha remota no Oceano Índico. Após o trágico tsunami de 2004, helicópteros sobrevoaram a Ilha Sentinela do Norte para se certificar de que seus habitantes estavam vivos e bem. Os sentinelenses não gostaram muito da ideia e usaram arcos e flechas para afastar os visitantes indesejados. Essa tribo é uma das últimas tribos não contatadas da Terra. Embora antropólogos e cineastas tenham visitado a ilha no final dos anos 60, ainda não sabemos muito sobre sua população indígena. Ela fica muito longe de qualquer rota de navegação na Baía de Bengala. Sentinela do Norte não tem porto natural e é cercada por um recife raso. Isso faz com que o acesso à ilha só seja possível através de barco. As autoridades indígenas que reivindicam a ilha proibiram a visita de pessoas de fora por motivos de segurança. As estimativas sobre o número de pessoas que habitam a ilha variam significativamente, de apenas 15 a 500. A ilha não é pequena, é cerca de 5 vezes maior que o aeroporto de Heathrow, em Londres. Além do contato ocasional durante os últimos 2 séculos, os sentinelenses devem ter ficado isolados por um longo período. Eles são parentes de outros grupos indígenas das Ilhas Andamão, mas seus vizinhos não conseguem entender uma palavra de seu idioma. O continente da Antártica não tem nenhum assentamento humano permanente. As únicas pessoas que vivem lá periodicamente são cientistas internacionais. Essa vasta extensão de gelo e neve, aproximadamente do tamanho dos Estados Unidos e do México juntos, ainda tem muitas regiões onde os humanos não pisaram. As imagens de satélite e as fotos que as aeronaves da NASA tiraram do ar mapearam todo o continente, de modo que sabemos para onde ir, mas não é tão fácil assim. As razões para isso são todos os adjetivos que acompanham a Antártica. É o mais frio, mais venenoso, mais seco e mais brilhante dos continentes. Isso a torna praticamente inabitável. Mais de 99% de sua superfície é coberta por uma camada permanente de gelo. Sua espessura varia de 1,6 km a até 4,8 km em alguns lugares. Isso equivale à metade da altura do Monte Everest. A cordilheira do Himalaia contém a montanha não escalada mais alta do mundo. É também a montanha mais alta do Butão, Kankar Punsum. No idioma local, o nome da montanha é traduzido como Pico Branco dos Três Irmãos Espirituais. Por respeito às crenças espirituais da população local, as autoridades nacionais restringiram e depois proibiram completamente o montanhismo no início do século XXI. Até hoje, não há evidências de que algum alpinista tenha conseguido alcançar o cume dessa misteriosa montanha. Este é um dos locais mais intrigantes do mundo. Coberto pela escuridão e quilômetros abaixo d'água, esse ambiente hostil abriga algumas criaturas e fenômenos estranhos. Estamos falando da Fossa das Marianas, a fossa oceânica mais profunda da Terra, e talvez por isso a mais difícil de se explorar. As condições são arriscadas, então não é possível explorar o local sem equipamentos apropriados. Mas o que aconteceria se jogássemos uma bola de aço lá dentro? Vamos começar conhecendo um pouco mais sobre este lugar. Como é que se descobriu este buraco profundo no oceano? O HMS Challenger identificou ele em 1875. O navio tinha equipamentos avançados para a época, mas não eram suficientemente bons para explorar totalmente o local. Algumas décadas depois, em 1951, outro navio, o HMS Challenger 2, voltou à localização melhor equipado. A embarcação tinha uma ecossonda e conseguiu tirar medidas precisas do que parecia ser o ponto mais profundo da superfície do nosso planeta.
Se pudesse olhar para a fossa em uma imagem 2D, você veria que ela mede aproximadamente 2.500 km de comprimento por 69 km de largura. Ela também se parece com uma cicatriz com formato crescente quando é observada de cima. Nada fora do comum até agora, né? Bem, se esticarmos um fio da superfície do oceano até o ponto mais profundo da fossa, ele medirá incríveis 11 quilômetros. Se pudéssemos deslocar o Monte Everest, que é a montanha mais alta da Terra, para tampar a Fossa das Marianas, não seria suficiente. O monte cairia por pouco mais de 1 quilômetro. Por ser tão profunda, a Fossa das Marianas é praticamente coberta pela escuridão, já que a luz não consegue entrar em pontos tão distantes da superfície. A temperatura também não é muito agradável, apenas alguns graus acima do ponto de congelamento. Mas o que é mais perigoso por lá é a pressão da água. No seu ponto mais profundo, a quantidade de pressão é cerca de 1000 vezes mais alta que a pressão atmosférica padrão. Poucas pessoas tiveram coragem de tentar descer pela Fossa das Marianas. Na verdade, a primeira tentativa organizada ocorreu mais de 60 anos atrás. Ela foi feita por Jacques Piccard e Don Walsh em um submersível. Eles passaram cerca de 5 horas descendo e meros 20 minutos no fundo. Infelizmente, não conseguiram tirar nenhuma foto. Antes de esses dois cientistas conseguirem descer, especialistas acreditavam que havia pouca chance ou nenhuma de ter vida lá embaixo, considerando as condições extremas e a forte pressão. Mas enquanto estavam no fundo, o refletor do submersível iluminou uma criatura, e ela era muito achatada. Como você pode imaginar, os recursos lá embaixo são muito escassos. Que tipo de criaturas vivem lá? E como elas conseguem sobreviver considerando a hostilidade do ambiente? Surpreendentemente, há muitas espécies vivendo na Fossa das Marianas. Algumas dessas criaturas dependem de substâncias químicas para sobreviver, como o metano e enxofre, enquanto outros tipos de peixes se alimentam de espécies marinhas, que, bem, são mais fracas que eles na cadeia alimentar. As criaturas mais comuns encontradas lá são os xenofóforos, antípodes e pequenos pepinos do mar. Alguns se adaptaram endurecendo a pele, usando o alumínio presente na água do mar. Criaturas menores, como micróbios, se adaptaram comendo substâncias químicas emitidas quando a água do mar bate nas rochas. Elas consideram o peixe-caracol das Marianas o maioral de lá, em termos de vida selvagem. Esse peixe é pequeno, tem de 8 a 23 centímetros, translúcido e sem escama alguma, mas é o maior predador daquela área. É por isso que algumas pessoas começaram a acreditar que o antigo megalodonte pode ainda estar vivendo lá. Mas quem é esse tal megalodonte? Você pode estar se perguntando. Ele foi o maior predador já conhecido na história do nosso planeta, basicamente o maior e mais voraz tubarão que já viveu por aqui. Cientistas acreditam que ele foi extinto há algum tempo, e a ideia de que ele ainda pode estar escondido na Fossa das Marianas não tem muito embasamento científico. O megalodonte precisaria ter aprendido a navegar na total escuridão. Então ele teria bioluminescência ou teria que evoluir para que seus olhos ficassem maiores. Outra coisa, por ser praticamente do tamanho de um ônibus escolar, ele precisaria comer muito, e micróbios e pequenos peixes caracóis não seriam suficientes. Se uma bola de aço fosse jogada dentro da fossa, o que aconteceria? Será que a bola seria forte o suficiente para aguentar tamanha pressão? Vamos fazer uma análise científica aqui. Considerando que é uma bola de aço sólida, a pressão encontrada no fundo da fossa não seria suficiente para afetá-la e causar algum dano permanente. Ela levaria 12 minutos para chegar ao fundo do oceano. E a temperatura? Bem, parece que a diferença de temperatura entre a superfície e o fundo da fossa é considerável, uma diferença de cerca de 30 graus Celsius. Então isso faria a bola encolher um pouco, mas assim que ela voltasse para a superfície, voltaria ao normal. Se a bola ficasse presa lá embaixo, será que a corrosão a afetaria? Bem, a corrosão do aço depende muito da quantidade de oxigênio da água, e essa quantidade permanece constante em profundidades maiores que 5 km. Vou te poupar dos cálculos, mas o aço levaria mais de 10.000 anos para enferrujar totalmente no fundo do mar. Agora, não consigo parar de pensar no seguinte: o que nós, humanos, precisaríamos para conseguir sobreviver em profundidades tão grandes? Vamos analisar o que foi usado no passado para explorar esse local misterioso, uma coisinha chamada espuma sintática. Por quê? Pois esse é o único material que pode flutuar e resistir à quantidade de pressão existente lá. Sem esse tipo de proteção, nossos pulmões estourariam rapidinho. E mais, a pressão da água empurraria líquido para dentro da nossa boca, substituindo o precioso oxigênio por água.
Aí precisaríamos conseguir voltar para a superfície caso alguma coisa saísse fora do planejado. Uma das embarcações que fizeram esse mergulho profundo aqui tinha pesos de aço de 450 quilos presos a ela para garantir que afundasse. Esses pesos foram conectados ao navio com um tipo especial de fio que tinha um tempo de corrosão aumentado de 11 a 13 horas na água do mar para caso alguma coisa desse errado lá embaixo e eles precisassem voltar mais rapidamente. Considerando as condições extremas da Fossa das Marianas, ter um bom suprimento de oxigênio é muito importante também. Qualquer embarcação que queira descer lá de novo precisaria considerar algum aparelho capaz de reciclar o ar para reduzir a quantidade de oxigênio que precisa ser transportada para lá. E por último, mas não menos importante, outro problema seria a eletricidade. Não há tomada alguma lá embaixo para você recarregar seu celular. Então é preciso levar baterias suficientes para manter todos os equipamentos funcionando. Os de comunicação, de suprimento de oxigênio, de iluminação e outros. Mas parece que esses problemas já não são tão desafiadores, pois hoje em dia é possível até comprar um passeio pela Fossa das Marianas. 3 sujeitos sortudos fizeram parte desse projeto em 2020. Eles foram submersos dentro de uma esfera de titânio com 9 centímetros de espessura. Isso garantiu que não sentissem nenhuma mudança de pressão e nenhum estresse fisiológico. Cada um dos turistas fez uma viagem individual que tinha uma duração estimada de cerca de 14 horas. Só para descer eles levaram 4 horas. Assim que chegaram ao fundo, tiveram a chance de ver algumas das criaturas mais extraordinárias do planeta. Depois foi hora de começar a subida de 4 horas para voltar para a superfície. Você sabe nadar? Ótimo, porque você está indo em uma viagem até o ponto mais profundo do Oceano Pacífico. Coloque os seus pés de pato. O fundo da Fossa das Marianas está aguardando. Agora, entre na água. Sério, vamos lá. Tudo bem, 30 centímetros debaixo d'água. Essa é a profundidade em que você pode nadar sem equipamento especial, como uma máscara. Ei, olhe! Devem ser alguns turistas. Ou baleias. 3 metros debaixo d'água. Isso é um pouco mais profundo do que as piscinas públicas e praias dos Estados Unidos. Você pode ver peixes coloridos e até fitoplâncton que se alimentam dos raios solares. 8 metros para baixo. Esta é a profundidade em que se sustentam as fundações da cidade flutuante de Veneza, na Itália. Os construtores colocaram colunas nessa profundidade e mais tarde construíram casas e ruas em cima delas. 10 metros debaixo d'água. Você começa a sentir muita pressão. Quando está na superfície, está sob pressão atmosférica, 1,03 kg/força por centímetro quadrado. Mas aqui, a 10 metros, essa pressão dobra. Todas as bolsas de ar do seu corpo, como pulmões ou ouvidos, começam a comprimir por causa dessa pressão, causando desconforto. Mas não se preocupe, seus órgãos são macios e elásticos para que você possa continuar mergulhando. 12 metros debaixo d'água. Ops, você está ficando sem ar. Uma pessoa comum pode prender a respiração por 30 a 90 segundos. O recorde atual são incríveis 24 minutos e 37 segundos. Ok, você precisará de algum equipamento de mergulho para continuar a descida. Pronto? Os turistas mergulham a essa profundidade para admirar recifes e corais. Não são necessárias habilidades especiais para isso, mas você não pode mergulhar mais fundo sem treinamento ou licença. 14 metros para baixo. Tenha cuidado, tubarões nadam aqui procurando comida. Às vezes, os turistas descem a essa profundidade em uma gaiola segura para ver os tubarões de perto. É melhor você ficar longe desses predadores e não atrair a atenção deles. Portanto, certifique-se de não estar usando nenhuma joia brilhante. Tubarões adoram esse tipo de coisa. 19 metros debaixo d'água. Você poderia ver o laboratório Aquarius Reef Base na Flórida a essa profundidade. É realmente um prédio inteiro com salas para explorar o fundo do mar, acessível através de uma escotilha. 32 metros para baixo. Você vê um sino estranho pendurado em uma corrente. As pessoas costumavam usar essas coisas para mergulho profundo há cerca de 400 anos. Abaixava-se um sino em correntes com mergulhadores de dentro de um navio. Havia ar suficiente dentro do sino para eles respirarem. Dessa forma, eles poderiam explorar navios afundados com tesouros. 42 metros. Nessa profundidade, você pode encontrar uma cidade inteira afundada no lago Qingdao, na China. Ainda é possível ver ruas, casas e templos lá. 100 metros. Uau! Você quase atingiu uma enorme baleia azul.
Como você não a viu? Esses animais, do tamanho de 2 vagões de trem, geralmente mergulham a essa profundidade. Shhh, vamos ouvi-los cantar por um tempo. É lindo! Vamos mais fundo. 200 metros. É aqui que a maior parte da vida oceânica termina. Os raios solares dificilmente penetram mais profundamente na água. Tudo abaixo são peixes incomuns como este peixe pescador. Eles têm essa aparência tão incomum porque precisam se adaptar à alta pressão aqui. 214 metros debaixo d'água. Este é o mais fundo que você veria um ser humano sem equipamento de mergulho. Este homem detém o título de o homem mais profundo da Terra, e ele é o único que conseguiu chegar a essa profundidade. A pressão da água em seu corpo aqui era 20 vezes maior do que a da superfície. 300 metros. Que barulho foi esse? Uau, é um submarino! Essa é a profundidade máxima em que eles podem mergulhar. Alguns deles podem atingir velocidades de 42 km por hora. Curiosidade, um avestruz pode correr 2 vezes mais rápido, mas ele não sabe nadar. 332 metros. Diga adeus a este mergulhador. Você não vai ver um em uma profundidade maior do que isso. O recorde mundial foi estabelecido no Mar Vermelho. O mergulhador levou apenas 12 minutos para atingir essa profundidade, mas ele precisou de 15 horas inteiras para retornar à superfície para evitar a doença de descompressão. Então, agora você tem um traje de mergulho profundo atmosférico. Está completamente selado e você não sentirá a pressão insana da água em seu corpo. 443 metros. Se você colocasse o Empire State Building na água, sua ponta estaria aqui, e todo o carpete dentro dele estaria molhado. 700 metros para baixo. A pressão da água aqui é 70 vezes maior do que na superfície. As partes plásticas flexíveis do seu traje não suportam esse tipo de pressão. Então, aqui está um pacote urgente. É um submersível ultra profundo. Agora você pode continuar seu mergulho até o fim. 830 metros. Aqui você veria a ponta do edifício mais alto da Terra, o Burj Khalifa. Ok, quem está afundando todos esses arranha-céus por aqui? 1640 metros. Esta é a profundidade de um dos lagos mais antigos e profundos do mundo, Lago Baikal. Sua área é um pouco maior do que o país da Bélgica inteiro. 2.450 metros. Essa é a profundidade recorde que a plataforma petrolífera Perdido atinge no Golfo do México. E sua parte acima da água, com 3 decks, é quase tão alta quanto a Torre Eiffel. 3.646 metros. Essa é a profundidade média do Oceano Atlântico. Você pode ver um tubo enorme tão largo quanto o pescoço de uma girafa, e parece ser infinito. É verdade, este cabo conectava a Europa e a América do Norte e costumava servir para comunicações telegráficas. 3.750 metros debaixo d'água. De repente, na escuridão, você vê o contorno de um navio. Não pode ser, é o Titanic! A intensa pressão da água esmagaria uma pessoa nessa profundidade. Então, você só pode mergulhar até o Titanic em um submarino. 4.000 metros. Aqui estaria o fim da mina mais profunda do mundo, a mina de Oron-Ponant, na África. Mas você ainda tem lugares mais profundos para ir. Acelere! 6.100 metros. Aqui você pode ver os detritos mais profundos de um navio antigo. O USS Johnston afundou há mais de 70 anos. Ainda dá para ver claramente o número 557 na sua proa. 8.000 metros. Aqui, nessa escuridão total, você encontrará o peixe mais profundo do mundo, o peixe caracol das Marianas. Ele é tão longo quanto um gatinho doméstico e tem pele quase transparente. Seus olhos são pouco desenvolvidos para a visão, porque a luz do sol nunca atinge tão fundo. 8.850 metros. Se você pegar o Monte Everest, virá-lo e colocá-lo na Fossa das Marianas, é exatamente aqui que você veria sua ponta. Mesmo que este seja o ponto mais alto do nosso planeta, você ainda pode ir muito mais fundo. 10.900 metros de profundidade. Aqui, na Depressão Challenger, você ainda pode ver vida. Mas você precisaria de um microscópio para isso. As bactérias que vivem aqui se alimentam de moléculas orgânicas semelhantes ao óleo. Um pouco mais fundo. Parabéns, você encostou no fundo. Tem 11.100 metros de profundidade. A pressão aqui é 1.071 vezes maior do que na superfície. Mas você não é a primeira pessoa a chegar aqui. Uma das últimas expedições ao fundo da Fossa das Marianas foi em 2012. Um cineasta americano desceu aqui em um submarino que ele mesmo projetou.
mas a pressão quebrou alguns dos motores, então foi difícil para ele manobrar. O sonar também foi danificado e algumas das baterias foram drenadas. Ele ficou na depressão Challenger por cerca de 3 horas e tirou muitas fotos e vídeos. Se você olhar atentamente para o fundo em si, poderá ver bolhas. É dióxido de carbono e enxofre líquido. É líquido aqui por causa da pressão extrema e temperatura perto do congelamento. Mas ainda há vida aqui nessas condições extremas. Os 3 micro-organismos mais comuns aqui, xenóforos, anfípodes e pequenos pepinos do mar. Há tão poucos deles porque não tem comida suficiente aqui embaixo. Normalmente, há muitas folhas de palmeira no fundo do oceano que chegam da terra, mas a Fossa das Marianas fica a 200 quilômetros das ilhas mais próximas. Portanto, o único alimento aqui é plâncton antigo e escamas de peixe das camadas superiores do oceano. Mas elas precisam viajar dezenas de milhares de metros para se tornar alimento para os moradores do fundo. Mas seria possível descer ainda mais na crosta terrestre? Bom, então você precisará usar sua broca gigante e disparar os motores a jato. Você está empurrando outros 60 quilômetros pela crosta terrestre e aqui está sua borda. Você entrou no manto superior. É um oceano de lava quente, 2.900 quilômetros de profundidade. Você tem que literalmente nadar através disso, atingindo o núcleo externo, outros 2.270 quilômetros de profundidade. Então, você alcança o núcleo interno, outros 1.215 quilômetros e... parabéns! Você está bem no centro da Terra. Odeio perguntar, mas como saímos daqui? A Fossa das Marianas, no oeste do Oceano Pacífico, é o lugar mais profundo do nosso planeta. Se você jogar uma pedra na água, ela percorrerá 11.000 metros antes de tocar o fundo, mas ao contrário do seu corpo, a pedra não sofrerá consequências desagradáveis. Afinal, ela não é afetada por toda aquela enorme pressão que aumenta quanto mais fundo você vai. Mas então, o que aconteceria com seu corpo no fundo da Fossa das Marianas? Coloque seus pés de pato, é hora de mergulhar. Prenda a respiração. Você está 1,5 metro abaixo da superfície e ainda está bem confortável ali. Afinal, está acostumado a essa profundidade. É a mesma de quando mergulha na piscina, ou talvez na praia, ao observar peixes exóticos nadando perto do fundo. Mas você está focado em chegar no ponto mais profundo da Fossa das Marianas, a depressão Challenger. Então, continua avançando. 10 metros. É onde você começa a sentir um desconforto. Aqui a pressão sobre o seu corpo duplicou. Seus ouvidos e pulmões estão um pouco doloridos. Isso acontece porque as pessoas têm muitas bolsas de ar no corpo. E sob pressão, essas bolsas diminuem de volume, e você sente isso. Mas não se preocupe, seus órgãos não são feitos de metal. Eles são flexíveis o suficiente para suportar ainda mais pressão do que isso. Você deveria se preocupar a essa profundidade com um tubarão branco. Se ele quiser devorá-lo para o jantar, você está com problemas piores do que a alta pressão. É por isso que é melhor continuar mergulhando. Em torno de 20 metros embaixo d'água é onde você vai precisar de uma lanterna e cilindros de ar conforme for ficando sem fôlego. Os raios do sol mal chegam até aqui e é bem escuro. Pelo mesmo motivo, você está ficando com frio. Que tal colocar uma roupa térmica, aquela que os mergulhadores costumam vestir? Ah, agora está melhor. Mesmo que você se sinta mais aquecido, seus ouvidos estão começando a doer. Muito! E seus pulmões estão quase 3 vezes menores do que o tamanho normal. Isso pode ser arriscado para um mergulhador não treinado. Mas você é corajoso o suficiente e agora já está a uma profundidade de 30 metros. Somente mergulhadores profissionais vão a um ponto desses sem equipamento especial. A pressão aqui é 3 vezes maior do que a da superfície. Algo estranho começa a acontecer com seu corpo e não parece com nada que você já tenha sentido antes. E a razão é seu cilindro de ar. O ar comprimido dentro dele é basicamente nitrogênio, 78%, e oxigênio, cerca de 21%. Mas naquela profundidade, o nitrogênio se torna meio tóxico. Ele pode levar você a fazer coisas estranhas, tipo esquecer que está debaixo d'água e tirar a máscara de oxigênio. Mas se você levar cilindros com mais oxigênio, a tontura e outras sensações estranhas passarão. 60 metros abaixo da superfície. A pressão aqui é 7 vezes maior do que em terra firme. Agora até mesmo o oxigênio não é mais seguro. Você tem que respirar um pouco de gás hélio também. Uma descida certeira até a profundidade de 214 metros. Essa marca é o recorde mundial do mergulho livre, Herbert Nietzsche.
certa vez conseguiu chegar a essa profundidade sem nenhum equipamento especial ou cilindros de ar. Depois disso, recebeu o título de O Homem Mais Profundo da Terra. Em 2012, ele tentou quebrar seu próprio recorde e mergulhou uma profundidade de mais de 250 metros. Mas isso não fez bem para a saúde dele. De qualquer forma, se você tivesse treinado para aprender a respiração por tanto tempo, provavelmente teria poucos problemas agora. A essa distância da superfície, é preciso começar a olhar ao redor novamente, pois pode haver tráfego intenso. Os submarinos viajam a essa profundidade e você com certeza não quer colidir com nenhum deles. Alguns metros mais ao fundo e você atingiu os limites da média do corpo humano. Ao mesmo tempo, experimentos em laboratório provaram que os humanos podem suportar pressões ainda maiores. Funcionou assim. Um mergulhador entrou em uma câmara especial do tamanho de uma sala. Os cientistas simularam alta pressão, comparável à de um mergulho profundo dentro dela. Dessa forma, descobriram que uma pessoa treinada pode suportar uma pressão semelhante à de uma profundidade de 500 metros. Mas o mergulhador não podia simplesmente sair da câmara após o término do experimento. Com a alta pressão, gases como nitrogênio, hélio e outros se acumulam no corpo. E se você normalizar a pressão de uma só vez, eles se transformam em bolhas. As consequências são, no mínimo, extremamente desagradáveis. Então é preciso subir gradualmente. Assim os gases podem sair do corpo de forma natural. Às vezes, um mergulho leva alguns minutos, mas chegar à superfície se estende por muitas horas. Tudo por uma questão de segurança. Ok, agora você tem que colocar um traje especial. Caso contrário, não conseguirá mergulhar mais fundo. Ele pode protegê-lo a uma profundidade de até 700 metros. A roupa é vedada e a pressão interna é exatamente a mesma que na superfície. Mas logo essa proteção já não é mais suficiente. É preciso de um novo meio para continuar a descida, que é o submarino Triton 6600. Agora que você está sentado dentro de uma grande máquina de ferro, tem a sensação de estar dirigindo um carro. Só que este veículo vale 5,5 milhões de dólares. Você certamente não quer batê-lo, então tome cuidado. Você atingiu uma profundidade de 2.000 metros. Nem pense em sair do submarino. A pressão aqui é 200 vezes maior do que na superfície. Seu corpo simplesmente não sobreviveria a essa experiência. Ainda faltam cerca de 9.000 metros para alcançar o fundo da Fossa das Marianas. Se você se teleportasse bem ali, uma enorme coluna de água com quase 11 quilômetros de altura o pressionaria com toda a força. Seu passeio turístico terminaria antes de começar. Mesmo os submarinos pressurizados não conseguem suportar esse tipo de força. Grandes máquinas metálicas explodem como balões de ar. No momento, as pessoas só exploram o fundo da Fossa das Marianas com a ajuda de robôs e drones. Uma dessas máquinas é o Nereus, um veículo subaquático autônomo que foi construído especificamente para mergulho em alto mar. Ele é capaz de suportar pressões 1000 vezes maiores do que as da superfície e atingir uma profundidade de quase 11.000 metros. Em maio de 2009, o Nereus chegou ao fundo da Depressão Challenger, que é o ponto mais profundo conhecido do nosso planeta. Graças a essa máquina e suas 2 câmeras, foi possível assistir ao que acontecia naquela enorme profundidade. Mas pessoas também já estiveram na Depressão Challenger. Em 1960, o batiscafo Trieste desceu até o fundo. A embarcação transportava 2 tripulantes. Infelizmente, eles não conseguiram ver bem os arredores, pois havia somente uma pequena janela nele. Isso o ajudou a reforçar a estrutura da embarcação. Além disso, para suportar aquela pressão incrível, as paredes de ferro do batiscafo tinham 13 centímetros de espessura. Mas quando os exploradores alcançaram o fundo do oceano na Depressão Challenger, um dos vidros da janela quebrou. Felizmente, ele ainda conseguiu passar cerca de 20 minutos no fundo do mar e então subir à superfície. Mas existem criaturas vivas acostumadas a condições tão incríveis. O peixe caracol de Mariana, por exemplo, vive a uma profundidade de 7.300 metros. Até mesmo o fundo da Fossa das Marianas é habitado por bactérias e vírus. Esses seres estão acostumados a baixas temperaturas e alta pressão. E seu alimento é todo tipo de matéria orgânica que afunda e chega até essa parte do oceano. As pessoas também conseguem sobreviver em outras condições extremas. Por exemplo, no espaço, que é um vácuo. Ao contrário do que muitas pessoas acreditam, lá não é frio. E também não é tão denso quanto o ar ou a água. É por isso que você perderia o calor do corpo muito lentamente.
Mas vamos pensar em um experimento. Normalmente a água ferve a 100 graus. Digamos que você coloque um copo de água em uma câmara especial e baixe gradualmente a pressão. Quanto mais baixa ela for, mais baixa será a temperatura que a água precisa para ferver. Você é constituído de 70% de água. E como o espaço é um vácuo quase absoluto, a pressão lá é extremamente baixa, próxima do zero. E agora, pense no que pode acontecer com seu sangue muito líquido. Acho que você consegue imaginar as consequências. Ai! Além disso, seus órgãos internos começariam a se expandir. Mas isso não é um problema, pois seus tecidos são flexíveis e conseguem suportar uma experiência assim. O principal problema seria a falta de oxigênio. Sem ar, você logo perderia a consciência. Se a equipe de resgate conseguisse chegar em até 1 a 2 minutos, você ficaria bem. Mas existem organismos vivos que podem sobreviver mesmo lá. Uma espécie bacteriana se desenvolveu no espaço sideral, perto da Estação Espacial Internacional, por 3 anos. Essa bactéria não se importa com o vácuo e a falta de oxigênio. Ela até conseguiu sobreviver à forte radiação solar e merece com razão o título de bactéria mais resistente do mundo. Júpiter, o planeta que gira mais rápido em nosso sistema solar, tem um dia que dura apenas 10 horas. O maior planeta do nosso sistema solar, um gigante gasoso com mais de 300 vezes a massa da Terra, possui anéis de poeira e faixas coloridas que se estendem por sua superfície, que são na verdade gases. E então, há a Grande Mancha Vermelha, tempestade icônica violenta, furacão enorme, 2 a 3 vezes a largura de toda a Terra. Também é incrivelmente profunda, com o vórtice atingindo cerca de 480 km de profundidade na atmosfera do planeta. Isso é 40 vezes mais profundo que a Fossa das Marianas, o ponto oceânico mais profundo da Terra, muito mais extenso do que os cientistas esperavam. Pesquisadores já especulavam sobre a Grande Mancha Vermelha há centenas de anos. Essa tempestade circula Júpiter em seu hemisfério sul. No centro dessa tempestade gigante e giratória, os ventos são relativamente calmos. Nas bordas, a velocidade do vento chega a 680 km por hora. Isso é mais do que 2 vezes mais rápido do que os furacões mais fortes em nosso planeta. Quando há um furacão na Terra, ele fica selvagem no início, mas depois começa a desacelerar e, por fim, se desfaz quando atinge terra firme. Júpiter tem um céu com 70 km de profundidade. Existem camadas de nuvens e abaixo delas, acreditam os cientistas, existe um oceano de hidrogênio líquido. O núcleo do planeta deveria estar logo abaixo deste oceano, mas ainda não temos certeza do que exatamente ele é feito. Pelo que sabemos, Júpiter é um mundo gasoso, então não há solo sólido para parar a tempestade. É por isso que a mancha continua a crescer indefinidamente. Cientistas perceberam que a tempestade está constantemente mudando de tamanho. Em comparação com os dados de 1850, está diminuindo agora. A Grande Mancha Vermelha costumava ser 3 vezes o tamanho da Terra. Já se passou muito tempo desde a última vez que atingiu seu maior tamanho. Conforme encolhe, a tempestade fica mais alta e muda a cor para um laranja intenso, possivelmente devido às reações químicas. Logo, um novo problema surge no fundo da tempestade. A Grande Mancha Vermelha pode continuar encolhendo e eventualmente desaparecer nos próximos 10 a 20 anos. Mas pode haver outra tempestade semelhante emergindo em outro lugar de Júpiter se a Grande Mancha Vermelha algum dia acabar. Essa tempestade pode parecer muito profunda, mas ainda é mais rasa do que os gigantescos jatos de vento que a cercam e aumentam ainda mais a tempestade. As faixas de vento de Júpiter chegam a profundidades de 3.200 km abaixo das nuvens. Júpiter é famoso por ter condições loucas de vento nas partes superior e inferior da atmosfera. A parte do meio é chamada de estratosfera, e até então não sabíamos o que acontecia por lá. Cientistas geralmente medem a energia eólica observando as nuvens, mas não há nuvens na estratosfera. Porém, quando um cometa colidiu com Júpiter em 1994, alguns cientistas tiveram a chance de estudar a estrutura e composição do cometa e seus efeitos na atmosfera do planeta. Eles descobriram ventos incrivelmente fortes na estratosfera, com velocidades de 1.450 km por hora. Júpiter não é o único planeta em nosso sistema solar com um clima louco. Marte tem as maiores tempestades de poeira entre todos os 8 planetas. Quando essa tempestade está forte, parece criar um cobertor sobre o planeta inteiro que dura meses. Uma teoria que tenta explicar por que as tempestades de poeira são tão grandes em Marte diz que as partículas de poeira transportadas pelo ar absorvem a luz do Sol e aquecem a atmosfera do planeta, criando bolsas de ar quente.
Então, o ar quente começa a fluir em direção às áreas mais frias, gerando ventos. Esses ventos levantam a poeira do solo, o que aquece a atmosfera, tornando-os mais fortes e levando ainda mais poeira. Marte geralmente tem uma atmosfera muito fina, que consiste principalmente em dióxido de carbono, e o volume de gases na atmosfera marciana é menos de 1% do volume do nosso planeta. No entanto, Marte costumava ser muito mais úmido e quente do que é hoje. Isso significa que sua atmosfera era muito mais densa há muito tempo. Isso criou um forte efeito estufa e prendeu a luz do Sol. Marte costumava ter um campo magnético muito forte, e assim como na Terra, o campo magnético do planeta vermelho foi criado por correntes de metais derretidos em seu núcleo. Todavia, ao contrário do nosso planeta, o interior de Marte esfriou o suficiente para desligar o campo magnético. Sem ele, Marte ficou sem proteção contra o vento solar, que é um poderoso fluxo de partículas fluindo do nosso Sol. Demorou apenas algumas centenas de milhões de anos, o que não é muito em termos espaciais, para que o vento solar destruísse a maior parte da atmosfera marciana. Foi rápido, porque o Sol costumava girar muito mais rápido em seus estágios iniciais, então o vento solar era mais poderoso e energético. E foi assim que Marte deixou de ser um planeta com clima quente e úmido para se tornar um lugar frio e seco que é hoje. Lá também tem algumas geleiras interessantes. Elas estão em sua superfície há centenas de milhões de anos e podem nos contar segredos do passado do planeta. Por exemplo, foi assim que descobrimos que Marte passou por 6 a 20 diferentes eras glaciais durante os últimos 300 a 800 milhões de anos. Satélites capturaram imagens de 60 mil rochas de diferentes tamanhos. Elas foram coletadas por todo o planeta de forma aleatória. Se Marte tivesse tido uma única e longa idade do gelo, encontraríamos uma progressão de rochas maiores para menores, pois elas teriam sofrido erosão com o passar do tempo. Porém, as rochas se espalharam em faixas claras de detritos ao longo da superfície dessas geleiras. Cada faixa marcava um fluxo diferente de gelo, o que significa que cada uma delas foi formada durante uma era do gelo diferente. Essas geleiras são como cápsulas do tempo, porque podem conter todos os tipos de gases, rochas ou mesmo micróbios presos em seu interior. Isso significa que podem nos ajudar a entender as mudanças no clima de Marte e nos dizer se costumava haver alguma forma de vida no planeta. E o melhor, não precisamos perfurar profundamente abaixo da crosta para descobrir. Está na superfície. Se você pudesse voltar no tempo, digamos 4 bilhões de anos, e visitar o planeta vermelho, provavelmente veria cenas caóticas de enchentes. Cientistas acreditam que um mega flood aconteceu devido a um enorme impacto de um meteoro. Com o calor daquele impacto, o gelo na superfície do planeta começou a derreter, resultando em uma inundação que esculpiu grandes ondulações e ondas na rocha sedimentar. Algumas feições em forma de onda têm mais de 9 metros de altura e estão espaçadas a cerca de 135 metros uma da outra. Saturno também tem suas próprias condições climáticas. Lá, os relâmpagos podem ser 10 mil vezes mais poderosos do que os que temos na Terra. A espaçonave Cassini da NASA orbitou Saturno de 2004 a 2017. Ela capturou relâmpagos tão fortes e intensos que podíamos vê-los mesmo durante o dia. A Cassini também gravou os sons dessas intensas tempestades lançadas na atmosfera do planeta. De vez em quando, Saturno tem tempestades gigantes que atingem mais de 305 mil quilômetros da superfície. Elas circulam quase todo o planeta. No polo norte de Saturno existe um enorme hexágono de nuvens. É um vórtice de forma bastante incomum que circula centenas de quilômetros acima das nuvens e se estende pelas profundezas do planeta. Contudo, Saturno também tem seu lado calmo. Assim como Júpiter, Urano e Netuno, Saturno possui lindas auroras de vez em quando. Todos os 4 planetas têm uma atmosfera dominada por hidrogênio. É por isso que essas auroras só podem ser observadas em comprimentos de onda ultravioleta. Essas luzes do norte são especialmente brilhantes ao anoitecer e pouco antes da meia-noite. Vênus tem uma tempestade gigante girando na atmosfera em seu polo sul. O vórtice é tão grande quanto a Europa inteira e provavelmente já existe há muito tempo. A atmosfera em Vênus se move 60 vezes mais rápido do que o planeta gira. Vênus também é o planeta mais quente do nosso sistema solar. Mesmo a chuva ali não oferece alívio, pois é ácido sulfúrico caindo das nuvens e evaporando antes mesmo de chegar ao solo. O Sol também tem suas próprias explosões de raiva na forma de poderosas tempestades solares. Essas tempestades trazem forte radiação e partículas de poeira, que podem causar sérios danos aos satélites que rastreiam a atividade para nos avisar se há algo de errado.
De vez em quando, uma tempestade solar agitada pode nos pegar desprevenidos. Cerca de 160 anos atrás, uma forte explosão solar causou graves problemas nas comunicações telegráficas globais. Cerca de 30 anos atrás, uma explosão solar deixou 6 milhões de pessoas sem eletricidade por 9 horas. Uma teoria diz que uma forte atividade solar pode ter causado o naufrágio do Titanic. Aconteceu na mesma noite de um show fascinante de luzes do norte. Algumas pessoas acreditam que uma tempestade solar por trás do fenômeno possivelmente interrompeu os sistemas de comunicação e navegação da embarcação, levando a um dos maiores mistérios não resolvidos de todos os tempos. Uma nova superterra foi descoberta por astrônomos e é bastante intrigante. Esse planeta, chamado TOI 715b, tem cerca de 1,5 vezes o tamanho da Terra, por isso é chamado de superterra. Ele também está relativamente próximo de nós em termos espaciais, a apenas 137 anos-luz de distância. Para fins de comparação, a maioria dos exoplanetas está a centenas de anos-luz de distância, e todos os objetos interessantes, como buracos negros e nebulosas, geralmente estão a mais de milhares de anos-luz de distância da gente. Então, será que ele poderia ser habitável? A zona habitável é uma estimativa de onde um planeta pode ter as condições adequadas para a existência de água líquida. É o que chamamos de uma certa distância da estrela, onde as temperaturas do planeta devem ser razoáveis e a água deve permanecer líquida em sua superfície. Não é muito precisa porque depende de vários fatores, como o tipo de estrela, o grau de reflexão do planeta, seu tamanho, dentre outras coisas. Além disso, o simples fato de estar nessa zona não é suficiente para que a água realmente esteja lá. O planeta também precisa ter o tipo certo de atmosfera e algumas outras coisas. Por isso, inventamos uma definição mais rigorosa em 2014, a Zona Habitável Conservadora. É um termo mais preciso, que define os melhores candidatos que têm água líquida. Caso contrário, teríamos muitos planetas potencialmente habitáveis, que na verdade não são habitáveis. A Zona Habitável Conservadora, ou ZHC, é baseada na quantidade de energia que um planeta recebe de sua estrela em comparação com a Terra. Se um planeta rochoso recebe entre 40% e 85%, ele é considerado como estando na ZHC, independentemente da distância de sua estrela. Esses planetas têm uma chance maior de serem habitáveis. E sim, o TOI 715b está localizado nessa região. Essa superterra orbita uma estrela do tipo M, também chamada de anã vermelha. É uma estrela muito menor e mais fria do que o nosso Sol, com cerca de 1/4 do tamanho e da massa do Sol. Mas se o planeta estiver localizado na zona habitável, ele é de fato uma opção melhor para a vida. As anãs vermelhas vivem muito mais tempo do que o nosso Sol, que é uma anã amarela. Isso também significa que elas têm mais tempo para formar pequenas criaturas em seus planetas. E essa anã vermelha é realmente mais velha do que a nossa estrela. O Sol tem 4,6 bilhões de anos e essa estrela tem 6,6 bilhões de anos, mais ou menos algumas centenas de milhões de anos de diferença. Ela não tem muita atividade magnética, por isso não é perigosa. Ela não se inflama como as anãs vermelhas mais jovens. Essas explosões podem ser muito fortes, podendo até mesmo ferir os planetas, removendo sua atmosfera. Embora alguns planetas ao seu redor tenham atmosferas mais finas, parece que essa anã vermelha já deu tudo de si. Essas anãs vermelhas são onde estamos procurando planetas que possam suportar vida no momento. Nossa superterra está muito próxima de sua estrela, dando uma volta em torno dela em apenas 19 dias. Como a estrela é pequena e o planeta está tão próximo, a passagem do planeta na frente de sua estrela acontece com frequência e é bastante clara. Isso facilita que telescópios como o James Webb estudem sua atmosfera sem precisar de muito tempo. E por falar no telescópio espacial James Webb, ele está nos levando a uma nova era de compreensão de planetas distantes além do nosso sistema solar. Imagine poder ver quais gases compõem o ar em um planeta a milhões de anos-luz de distância. O James Webb nos ajudará a encontrar mundos que poderiam suportar a vida. No momento, ele está tentando descobrir se o TOI 715b tem uma atmosfera. Se tiver, sua atmosfera poderá ser mais fácil de detectar em comparação com um planeta mais seco e mais denso. E então poderemos ficar ainda mais entusiasmados, porque ele pareceria um bom lugar para sustentar a vida. Além de tudo isso, pode haver outro planeta nesse sistema, também na zona habitável. Não temos certeza se ele realmente existe, é apenas um candidato com um nome maluco. Mas, se ele for real, teria aproximadamente o tamanho da Terra.
Além disso, seria o menor planeta na zona habitável já detectado pelo telescópio TESS. Outra coisa legal sobre o TOI 715b é que ele pode não apenas ter água, mas ser um mundo inteiro de água. Um planeta oceânico é um tipo de planeta que tem um oceano cobrindo sua superfície ou tem oceanos subterrâneos. Eles podem não ter muita terra seca, pois a água pode cobrir tudo. Às vezes, o planeta inteiro pode estar coberto por outros líquidos, como lava ou amônia. Quando se trata de planetas fora do nosso sistema solar, não podemos ver a água da superfície diretamente com a nossa tecnologia atual. Em vez disso, os cientistas procuram o vapor de água na atmosfera como um indício de que possa haver água líquida abaixo. E é claro, nos perguntamos se esses planetas podem ter vida. Esperamos que não na forma de monstros semelhantes a leviatãs. Nossos modelos mostram que planetas com oceanos podem ser bastante comuns em nossa galáxia. Isso significa que pode haver muitos mundos oceânicos lá fora, esperando para serem descobertos. Mas a parte mais interessante sobre o TOI 715b é que ele está na chamada lacuna de raio de planeta pequeno. Se dermos um alinhamento aos planetas, haverá aqueles que são maiores e menores que a Terra, mas há uma súbita lacuna nos planetas que são cerca de 1,5 vezes a 2 vezes maiores que o nosso. Onde eles estão? Essa lacuna é interessante para os cientistas porque nos diz algo sobre como os planetas se formam e mudam ao longo do tempo. Não é que os planetas não se formem nessa faixa de tamanho. Na verdade, eles começam maiores e depois perdem parte de sua massa, como um balão que se esvazia gradualmente. Talvez isso aconteça devido à forma como orbitam suas estrelas, com as estrelas soprando parte de sua massa à medida que dançam ao redor delas, como o nosso Sol faz com o gás das caudas dos cometas. Essa lacuna guarda muito mistério, e planetas como a nossa nova superterra são pistas que podem nos ajudar a desvendá-la. Não temos certeza se ela existe em torno das anãs vermelhas. Talvez seja uma lacuna no grau de densidade desses planetas e não em seu tamanho real. Portanto, estudar nosso planeta descoberto é ainda mais interessante. Ele nos ajudará a aprender mais sobre estrelas distantes e seus planetas. Já mencionei o TESS há algum tempo. O TESS da NASA, satélite de pesquisa de exoplanetas em trânsito, está no espaço há 6 anos e tem sido incrivelmente bem-sucedido. A NASA lançou o TESS porque já havíamos encontrado mais de 5.000 planetas em órbita de outras estrelas, principalmente graças ao telescópio Kepler. Mas o Kepler encontrou principalmente planetas grandes, não necessariamente como a Terra. Decidimos concentrar o TESS na descoberta de planetas menores, do tamanho da Terra, em torno de estrelas brilhantes próximas, tornando-os mais fáceis de estudar com futuros telescópios. Funciona assim: a câmera observa as estrelas e procura mudanças em seu brilho. Se o brilho cair repentinamente por um tempo e depois voltar, isso pode significar que há um planeta passando na frente dela. Mas as estrelas também podem escurecer por outros motivos. Por exemplo, a formação de chamas ou a presença de manchas escuras em sua superfície. É por isso que precisamos ter cuidado com esses dados. O TESS nos mostra o tamanho e a órbita desses planetas. Em seguida, os telescópios terrestres ajudam a determinar sua massa. Com esses 3 parâmetros, podemos descobrir do que os planetas são feitos e se são rochosos como a Terra ou gasosos como Júpiter. Sim, é melhor evitar Júpiter depois de uma noite de taco. Um exemplo das descobertas do TESS foi o sistema TOI 700. Lá, ele descobriu o primeiro planeta semelhante à Terra. Esse exoplaneta também orbitava uma anã vermelha e está ainda mais próximo de nós, a cerca de 100 anos-luz de distância. Infelizmente, é improvável que seja habitável porque as temperaturas lá são malucas. Outra grande descoberta foi feita no sistema AU Microscopy. O TESS detectou um planeta com cerca de 4 vezes o tamanho da Terra e outro com quase 3 vezes o tamanho da Terra. Esse sistema se tornou uma área importante para estudar como as estrelas e os planetas se formam e mudam com o tempo. O TESS também detectou uma variedade de outras descobertas interessantes, incluindo supernovas, mundos quentes e assim por diante. E, ao entrar em seu 6º ano, só podemos esperar mais descobertas interessantes. Centenas de milhões de rochas orbitam o Sol no cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter, mas apenas algumas delas chegam relativamente perto da Terra. A NASA classifica os asteroides que orbitam a menos de 48 milhões de quilômetros do nosso planeta como objetos próximos à Terra ou NEOs. E dentro desse grupo há objetos particularmente preocupantes.
Esses são tão grandes e orbitam tão perto do nosso planeta natal que podem se tornar uma ameaça real para o mundo caso ocorra uma colisão direta. No momento, a NASA está observando de perto um asteroide chamado Bennu. Trata-se de um objeto espacial bastante grande, com 490 quilômetros de diâmetro, que pode se chocar com o nosso planeta daqui a 159 anos. De acordo com especialistas, o asteroide, que foi avistado pela primeira vez em 1999, tem grande probabilidade de entrar na órbita do nosso planeta. Se isso acontecer, ele pode colidir com a Terra até o dia 24 de setembro de 2182. Acredita-se que o asteroide Bennu seja mais alto que o Empire State Building. Se ele atingir nosso planeta, a colisão liberará 1.200 megatons de energia. Essa é uma quantidade enorme de energia que nada construído na Terra poderia produzir. Cientistas da NASA acreditam que durante o sobrevoo no século 22, há uma pequena chance de que o asteroide passa por fenda de ressonância gravitacional. Essa é uma região do espaço que pode colocar o viajante espacial em um determinado caminho, o que poderia resultar na colisão do asteroide com a Terra. O Bennu passa pelo nosso planeta a cada 6 anos. Ele já teve 3 encontros próximos com a Terra, em 1999, 2005 e 2011. Hoje em dia, os cientistas estimam que a chance de o asteroide atingir nosso planeta em 2182 é de 1 em 2.700. Isso é mais de 5 vezes a chance de uma pessoa ser atingida por um raio. Mas, embora as chances de o Bennu colidir com a Terra sejam bastante baixas no momento, a rocha espacial ainda foi classificada como um asteroide potencialmente perigoso. Tudo porque ela pode se aproximar da Terra em até 7,5 milhões de quilômetros. Essa é a razão pela qual ele também é classificado como um objeto próximo à Terra. Bennu é um asteroide rico em carbono que se formou nos primeiros 10 milhões de anos da história do Sistema Solar. E isso é cerca de 4,5 bilhões de anos atrás. Não é de se admirar que esse corpo espacial contenha pistas preciosas sobre a origem e o desenvolvimento dos planetas rochosos do nosso Sistema Solar, que são Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Melhor ainda, ele pode conter moléculas orgânicas semelhantes àquelas que são cruciais para a evolução da vida. Em 2020, a OSIRIS-REx da NASA conseguiu tocar brevemente a superfície do asteroide. Ela coletou algumas amostras e em seguida foi propelida da rocha espacial. Para a NASA, essa foi a primeira missão desse tipo. Mas provavelmente não será uma surpresa o fato de o Bennu não ser o único asteroide com o qual devemos nos preocupar. O asteroide 99942 Apophis é outro corpo espacial com o qual devemos ficar atentos. É um objeto próximo à Terra com cerca de 335 metros de diâmetro. Ele foi descoberto em 2004 e, a princípio, foi identificado como um dos asteroides mais perigosos já detectados. O Apophis ganhou notoriedade muito rapidamente. Acreditava-se que ele representava uma séria ameaça à Terra. Os especialistas previram que ele chegaria desconfortavelmente perto do nosso planeta em 2029. Felizmente, após um exame mais cuidadoso do Apophis e da sua órbita, os astrônomos concluíram que não havia risco de o asteroide colidir com o nosso planeta por pelo menos um século. O risco de um impacto em 2029 foi completamente descartado, assim como o possível impacto que poderia ser causado pela aproximação do asteroide em 2036. É interessante notar que até março de 2021 ainda havia uma pequena chance de uma colisão em 2068, mas então o Apophis passou pela Terra e os astrônomos aproveitaram a oportunidade para usar radares potentes para estimar a órbita do asteroide ao redor do Sol com mais precisão. Isso permitiu que descartassem qualquer risco de impacto pelo menos nos próximos 100 anos. Agora, a razão pela qual essas descobertas nos deixam tão preocupados é que mesmo um asteroide relativamente pequeno, do tamanho de uma casa, pode causar estragos ao colidir com o nosso planeta. E se um asteroide tiver mais de 1 quilômetro de diâmetro, os astrônomos o chamam de destruidor de planetas. A energia de impacto liberada por tal asteroide após atingir a Terra pode ser devastadora. É por isso que é crucial saber onde esses asteroides estão e em que direção estão se movendo. O problema é que nossa capacidade de proteger o planeta de impactos de asteroides ainda não é de primeira linha. Se uma catástrofe desse tipo estivesse prestes a ocorrer, precisaríamos de muito tempo para nos preparar, pois uma colisão de asteroide não é brincadeira. Provavelmente o local mais conhecido de impacto de asteroides é a cratera de Chicxulub. Ela é a evidência da terrível colisão que levou à extinção dos dinossauros. Estranhamente, essa cratera não é muito visível, mas algumas outras são. Por exemplo, a cratera de Beringer, no Arizona, também chamada de Cratera do Meteoro.
Ela parece bastante assustadora quando se para pensar na colisão que levou ao seu surgimento. De qualquer forma, agora sabemos que as rochas espaciais atingem não apenas a Terra, mas também a Lua, Mercúrio e Marte. Nenhum planeta rochoso do Sistema Solar está a salvo de impactos de asteroides. É por isso que temos todo um empreendimento científico cujo objetivo é encontrar e catalogar a população de asteroides do Sistema Solar. Pode parecer um pouco assustador, mas há cerca de 25 mil asteroides com mais de 140 metros de diâmetro perto da órbita do nosso planeta. Uma rocha espacial dessa proporção é grande o suficiente para varrer uma cidade inteira da face da Terra. Até o momento, menos de 50% desses asteroides foram detectados e rastreados. Há também uma estimativa de 230 mil objetos iguais ou maiores que 49 metros de tamanho. Esses são capazes de destruir uma área urbana concentrada, e ainda assim, menos de 8% deles foram detectados. Há também dezenas de milhões de objetos menores próximos à Terra. Eles têm mais de 10 metros de diâmetro e podem causar danos importantes à superfície. Menos de 1% desses pequenos corpos espaciais foram descobertos até o momento. O fato é que o sistema solar interno é extremamente desafiador para a busca de asteroides. A cada noite, há apenas 2 janelas de 10 minutos em que os astrônomos podem observar a região. Tudo isso porque o brilho do Sol cria uma luz de fundo muito intensa. Além disso, a atmosfera do nosso planeta também distorce e embaça as observações. A detecção de asteroides nessas condições está além da capacidade da maioria dos telescópios. É necessário um instrumento realmente exclusivo para cumprir tal tarefa. E a ferramenta escolhida é a Câmera de Energia Escura, ou DEC, do Observatório Interamericano de Cerro Tololo, no Chile. Esse dispositivo não foi projetado para caçar asteroides. Os pesquisadores o construíram para procurar outro alvo esquivo, a energia escura, a força misteriosa que impulsiona a expansão do universo. O DEC deve observar centenas de milhões de galáxias e por isso é amplo e profundo. Dessa forma, pode observar as profundezas do universo e capturar um amplo campo de visão, o que o ajuda a registrar os movimentos das galáxias e as condições no início da era do universo. Mas isso também significa que o DEC é perfeitamente adequado para detectar asteroides próximos ao Sol. Asteroides internos são raros e imagens profundas são necessárias porque esses asteroides são fracos. Os cientistas precisam ser capazes de combater tanto o céu brilhante do crepúsculo próximo à nossa estrela, quanto o efeito de distorção da atmosfera da Terra, e o DEC pode ajudá-los a atingir seu objetivo. A Câmera de Energia Escura foi construída para realizar a pesquisa de energia escura, que foi concluída em 2019. Agora, os astrônomos podem direcionar o poder da câmera para outras tarefas. Eles afirmam que o levantamento do DEC é uma das pesquisas mais sensíveis já realizadas para objetos próximos à órbita de Vênus e dentro da órbita do nosso planeta. Isso nos dá uma grande chance de descobrir que tipos de objetos estão à espreita no sistema solar interior.